Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos de predicativo do sujeito, aposto e vocativo. Vamos lá? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o conceito de predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é um termo que vai mostrar uma qualidade para o sujeito, um estado ou alguma característica. Em aulas anteriores, nós começamos a estudar os sujeitos, estudamos os tipos de sujeito. E vimos que, para nós encontrarmos o sujeito em uma frase, nós sempre vamos fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu a ação. Então vamos lá, vamos olhar essas frases. A primeira frase que eu trouxe é a seguinte: o médico do hospital é eficiente. Para eu encontrar o sujeito dessa frase, como é que eu faço? Eu vou fazer a pergunta quem, ou seja, quem é eficiente? Logo vem a resposta, o médico do hospital. Então, o médico do hospital é o sujeito. Percebam que nessa frase vem dizendo a seguinte afirmação: o médico do hospital é eficiente. Percebam que aqui essa palavra eficiente, ela está dando uma qualidade para o sujeito. Ou seja, ela está dando uma qualidade para o médico do hospital. Então, essa palavra eficiente é justamente o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela está dando uma qualidade para o sujeito. Vamos ver a segunda frase. Os alunos estão exaustos. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Então, eu pergunto, quem está exausto? Logo vem a resposta. Os alunos. Os alunos é o sujeito da frase. Percebam que a frase diz o seguinte: os alunos estão exaustos. Essa palavra exaustos, ela mostra o estado do sujeito, ou seja, como é que os alunos estão naquele momento. Eles estão exaustos. Então, a palavra exaustos é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela mostra o estado dos alunos, ou seja, o estado do sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele sempre vai mostrar ou a qualidade, ou um estado, ou uma característica do sujeito. Vamos ver outros exemplos. Os pacientes parecem nervosos. Percebam que a palavra nervosos, ela mostra o quê? Ela mostra estado. Ou seja, e ela mostra o estado de quem? Ela mostra o estado do sujeito, pacientes. Então, a palavra nervosos vai ser o predicativo do sujeito. Todas as vezes que em uma frase, uma palavra, ela demonstrar um estado, uma qualidade ou uma característica do sujeito, será o predicativo do sujeito. Próxima frase. Os alunos são estudiosos. Percebam que a palavra estudiosos é o quê? É uma qualidade que é dirigida ao sujeito da frase, aos alunos. Então, a palavra estudiosos vai ser o predicativo do sujeito. A mesma coisa nesse exemplo. As aulas continuam divertidas. Divertidas é justamente uma qualidade, uma característica das aulas. Então, a palavra divertidas vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela está demonstrando uma característica do sujeito aulas. Então, é justamente isso o que o predicativo do sujeito faz. Ele sempre vai mostrar uma característica, uma qualidade ou estado do sujeito. Vamos continuar. Na maior parte das frases em que aparece um predicativo do sujeito, antes do predicativo do sujeito vai aparecer um verbo de ligação. E o que vem a ser um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que justamente vai fazer a ligação entre o sujeito e o seu estado, ou entre o sujeito e a sua qualidade. Vamos ver aqui nesses exemplos. Os alunos estavam ansiosos. Quem estava ansioso? Os alunos. Os alunos é o sujeito. E como é que eles estavam? Eles estavam ansiosos. Ansiosos vai ser o predicativo do sujeito.
Por quê? Porque ele está demonstrando o estado do sujeito. Percebam que entre alunos e entre o predicativo do sujeito aparece esse verbo, o verbo estar. O verbo estar é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele faz essa ligação entre o sujeito da frase e o predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui embaixo. Os alunos são muito competentes. Quem é competente? Os alunos. Os alunos é o sujeito da frase. Muito competentes vai ser justamente o predicativo do sujeito. Por quê? Porque está dando uma qualidade para o sujeito. Percebam que entre o sujeito da frase, alunos, e entre competentes, que é o predicativo, aparece quem? Aparece o verbo ser. Então, o são é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele faz essa ligação entre o sujeito da frase e entre o predicativo do sujeito. Esses verbos que fazem essa ligação entre o sujeito e o predicativo são chamados de verbos de ligação. Aqui, os principais exemplos de verbos de ligação: verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo parecer, permanecer, continuar e o verbo andar. Sobre esse último verbo, andar, quando ele é um verbo de ligação, ele não é no sentido mais convencional. Por exemplo, andar, no sentido de você se movimentar para um canto. Quando o verbo andar, ele for um verbo de ligação, ele vai ter o sentido de estar, ou então o sentido de encontrar-se. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu digo assim, os alunos andam muito preocupados. Percebam que os alunos andam muito preocupados. Esse andam, ele tem o sentido de dizer o quê? Os alunos estão muito preocupados, ou então os alunos encontram-se muito preocupados. Então, esse andar, quando ele tem esse sentido de você estar, ou então de você se encontrar-se, ele vai ser um verbo de ligação. Vamos para o próximo conteúdo. Aposto. É um conteúdo que aparece muito nas notícias, nos textos expositivos e o que vem a ser o aposto. O aposto é um termo que vai apresentar uma informação, um detalhe ou uma explicação sobre algum elemento da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na maior parte das frases em que aparece um aposto, ele vai trazer alguma característica, ele vai trazer alguma explicação a respeito de alguém da frase. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, Jair Bolsonaro. Quem é Jair Bolsonaro? A maior parte das pessoas com certeza sabe quem é Jair Bolsonaro, né? Mas a frase, ela traz uma explicação, uma informação de quem vem a ser Jair Bolsonaro. Então ele diz, ó, Jair Bolsonaro, presidente da República, está em Recife. Esse presidente da República é o aposto. Por quê? Ele está trazendo uma informação, uma explicação de quem vem a ser Jair Bolsonaro. Próximo exemplo, Silvio. Mas quem é Silvio? Silvio, professor de português, gosta muito de pizza. Percebam, professor de português vai ser o aposto. Por quê? Porque ele está trazendo uma informação, uma explicação de quem vem a ser Silvio. Vamos ver outros exemplos. Vamos lá. São Paulo. Quem é São Paulo? Aí vem o aposto dizer quem é São Paulo. A maior potência econômica do Brasil. Sofreu durante a pandemia. Percebam que a maior potência econômica do Brasil é o aposto. Por quê? Porque ele está trazendo uma informação de quem vem a ser São Paulo. Vamos ver outro exemplo. Rio de Janeiro, um dos principais pontos turísticos do Brasil. Mas quem é Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Sofre com a queda econômica por causa da pandemia. Percebam que essa parte que está destacada de vermelho, um dos principais pontos turísticos do Brasil, vai ser o aposto. Por que ele é o aposto? Porque ele está dizendo, ele está trazendo uma informação, uma explicação de quem vem a ser o Rio de Janeiro.
uma observação sobre o aposto. O aposto, ele sempre vem isolado por vírgulas ou por travessões. Então, isso facilita, né, a identificação de quem vem a ser o aposto na frase. Ele sempre vai vir isolado por vírgulas ou por travessões. Vamos ver esse exemplo. Carlos e Flávio Bolsonaro. Mas quem são Carlos e Flávio Bolsonaro? Eles são quem, ó? Filhos do presidente da República, estão em Recife. Percebam que o aposto ele está isolado entre vírgulas. Percebam aqui, ó. Filhos do presidente da República. Percebam que antes do aposto tem uma vírgula e depois do aposto tem outra vírgula. O aposto ele também pode vir separado por uma travessão, por duas travessões. Rio de Janeiro. Mas quem é Rio de Janeiro? Um dos principais pontos turísticos do Brasil. Percebam, esse daqui que está marcado de verde é o aposto, porque ele está trazendo uma explicação de quem vem a ser o Rio de Janeiro. Percebam que antes do aposto aparece uma travessão e após o aposto aparece outra travessão. Então, o aposto ele sempre vem isolado, separado na frase, ou por vírgulas ou por travessões, o que facilita na identificação. O próximo conceito que nós vamos estudar na aula de hoje é o conceito de vocativo. E o que é o vocativo? O vocativo é uma palavra ou uma expressão que chama ou invoca alguém. Ou seja, o vocativo é um chamamento. Por exemplo, se eu digo assim, mãe, estou com fome. Quando eu digo essa palavra mãe vai ser o vocativo, porque é através dessa palavra que eu estou chamando ou invocando alguém. Então, o vocativo, ele sempre vai ser um chamamento. Todas as vezes que você se dirigir a alguém pelo nome, pelo apelido, e você chamar essa pessoa, vai ser um vocativo. Vamos ver alguns exemplos. Nessa primeira frase, quando eu digo assim, meninos, prestem atenção. Essa palavra meninos é um vocativo. Por quê? Porque eu estou chamando alguém. Tá? Nessa segunda frase, professora, quando será a prova? Essa palavra professora, ela é o vocativo, porque é com essa palavra que eu estou chamando alguém, eu estou invocando alguém. Próxima frase, meu querido, estude para a prova. Quando eu digo essa palavra, meu querido, ela é o vocativo, porque é com essa palavra que eu estou chamando essa pessoa. Então, o vocativo, ele é sempre um chamamento. Algumas observações, tá? O vocativo, ele pode aparecer em qualquer parte da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O vocativo, ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no final da frase e ele também pode aparecer no meio da frase, tá? Percebam aqui nesses exemplos. Policial, aquele homem roubou minha bolsa. Percebam que aqui, ó, quando eu digo policial, o policial é o vocativo, porque é a expressão com a qual eu estou chamando alguém, eu estou chamando uma pessoa. Percebam que nessa primeira frase, o vocativo aparece onde? Ele aparece no começo da frase. Eu reescrevi essa mesma frase. Aquele homem roubou minha bolsa policial. Percebam que aqui, ó, o vocativo policial, ele está no final da frase. Então, percebam, é a mesma frase, a única diferença é que o vocativo está nessa primeira frase, ele está onde? Está no começo da frase. Na segunda frase, ele está no final da frase. O vocativo, ele também pode aparecer no meio da frase. Vamos ver essa mesma frase. Aquele homem policial roubou minha bolsa. A frase ela pode até ficar um pouco estranha quando a gente escuta, mas ela está correta. Percebam que nessa frase o vocativo ele apareceu onde? No meio da frase. Então, o vocativo ele pode aparecer em qualquer parte da frase, no começo, no meio ou no final, sempre com essa função de chamar alguém. Segunda observação, assim como o aposto, o vocativo ele sempre vem separado por vírgulas, ou seja,
O vocativo, ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no meio da frase, ou ele pode aparecer no final da frase, mas ele sempre vai vir separado por vírgulas. Vamos ver aqui nesse exemplo. Policial, aquele homem roubou minha bolsa. Percebam que nessa frase, o vocativo, ele aparece no começo da frase. E percebam que logo após ele, ó, tem uma vírgula aqui, ó. Tá? Vejamos a segunda frase. Aquele homem roubou minha bolsa policial. Percebam que aqui, ó, o vocativo, ele aparece no final da frase. Percebam que antes do vocativo aparece uma vírgula. A mesma coisa quando o vocativo aparece no meio da frase. Aquele homem policial roubou minha bolsa. Percebam que antes do vocativo e depois do vocativo aparecem vírgulas. Então, o vocativo também vai aparecer separado por vírgulas. Mais uma vez, o vocativo é essa expressão que sempre chama ou invoca alguém. Vamos para a nossa primeira questão. Hoje eu fiz um pouco diferente. Além das questões de análise gramatical, de análise linguística, eu trouxe algumas questões de interpretação de texto. A primeira questão, ela traz essa imagem e ela diz o seguinte: brasileiro com R$ 40 no bolso. E aparece a imagem de um homem em uma estrada e a estrada é dividida em duas partes e em uma das partes aparece 4 bandejas de ovos, ou seja, com R$ 40 ele pode comprar 4 bandejas de ovos, cada uma com 30, ou então ele pode comprar um único prato de carne com R$ 40. Então percebam que essa imagem ela está fazendo o quê? Percebam que com R$ 40 ele pode comprar 4 bandejas de ovos, cada uma com 30, ou então um único prato de carne com R$ 40. Isso significa que o prato da carne está muito caro, porque com R$ 40 você só comprar um pequeno prato de carne desses. Então, a imagem ela está dizendo, de forma implícita, que a carne está muito cara. Então, qual é o objetivo dessa imagem? Tá? Nós vimos em aulas anteriores que todo texto, seja ele escrito, oral ou multimodal, ele sempre vai ter um objetivo. Então, qual é o objetivo dessa imagem? Letra A. A imagem tem o objetivo de convencer as pessoas a comprarem um produto divulgado. Vamos ver. Letra B. A imagem tem como objetivo mostrar a qualidade da carne brasileira. Letra C. A imagem tem o objetivo de reclamar ou protestar sobre o preço excessivo da carne. Resposta letra C. Essa imagem que nós vimos na mensagem, na tela anterior, ela faz uma crítica, uma reclamação, um protesto sobre o aumento excessivo da carne. Vamos continuar, tá? Nas frases abaixo, sublinhe os predicativos do sujeito. O que é um predicativo do sujeito para nós relembrarmos, tá? O predicativo do sujeito, ele sempre vai mostrar o quê? A qualidade ou o estado do sujeito. Então, vamos lá. Os trabalhadores estão exaustos. Nessa primeira frase aqui, ó, a palavra exaustos, ela exerce a função de predicativo. Por quê? Porque ela mostra o estado do sujeito, no caso, trabalhadores. Segunda frase, as crianças continuam adoentadas. Nessa segunda frase, a palavra adoentadas, ela vai exercer a função de predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela está mostrando o estado do sujeito. No caso, crianças. Terceira frase, a população anda assustada. Nessa terceira frase, a palavra assustada é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela mostra o quê? Ela mostra o estado do sujeito, que está assustada, no caso, a população. Letra D. Muitas crianças são infelizes, tá? Percebam que nessa frase da letra D, a palavra infelizes vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela mostra uma característica das crianças, infelizes. Letra E.
os hospitais permanecem lotados. Nessa frase, a palavra lotados vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela mostra o estado do sujeito, no caso, hospitais. Letra F. Os alunos são inteligentes. A palavra inteligentes vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela mostra uma qualidade do sujeito. No caso, dos alunos, que são inteligentes. Então, inteligentes vai ser o predicativo do sujeito. Letra G. O pessoal ficou assustado. A palavra assustado vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ela vai demonstrar ela vai demonstrar o estado do sujeito. No caso, o estado do pessoal. Então, a palavra assustado vai ser o predicativo do sujeito. Questão 3. Nas frases abaixo, sublinhe os apostos. Lembram do aposto? É aquele termo que traz uma informação, um esclarecimento, uma explicação a respeito de alguém da frase. Vamos lá? Letra A. França, um dos maiores pontos turísticos da Europa, está devastada com o Covid-19. Nessa frase, quem é o aposto? O aposto vai ser justamente aqui, ó. Um dos maiores pontos turísticos da Europa. Por que o aposto? Porque ele está trazendo uma explicação, uma informação a respeito da França. Percebam que o aposto, ó, ele vai aparecer entre vírgulas, tá certo, pessoal? Letra B. Rede Globo, uma das maiores emissoras brasileiras, está sendo vendida. Percebam, quem é o aposto dessa frase? Uma das maiores emissoras brasileiras. Por quê? Porque ela está trazendo um esclarecimento, uma informação a respeito da Rede Globo. Percebam mais uma vez, ó, que o aposto aparece entre vírgulas. Letra C. Hebe Camargo, uma das mais consagradas apresentadoras brasileiras, deixou uma fortuna enorme. Quem é o aposto nessa frase? O aposto nessa frase vai ser uma das mais consagradas apresentadoras brasileiras. Por quê? Ele está trazendo uma informação, um esclarecimento sobre quem vem a ser Hebe Camargo. Questão 4. Nas frases abaixo, sublinhe os vocativos. Relembrando, o que é um vocativo? O vocativo é aquela expressão com quem eu chamo ou invoco alguém. Se eu digo, mãe, estou com fome, essa palavra mãe é o vocativo, porque é a palavra com a qual eu estou chamando ou invocando alguém. Vamos lá. Primeira frase. Deus, o Brasil precisa de ajuda. Quando eu digo essa frase, Deus, o Brasil precisa de ajuda, o vocativo é a palavra Deus, porque é a palavra com a qual eu estou chamando ou estou invocando alguém. Letra B. Vamos ao cinema, amiga. Quando eu digo assim, vamos ao cinema, amiga, percebam que a palavra amiga é a palavra com a qual eu estou chamando alguém, eu estou invocando alguém. Então, essa palavra amiga, ela é o vocativo. Percebam que na primeira frase, o vocativo ele apareceu onde? Ele apareceu, ó, no começo da frase. Nessa segunda frase, o vocativo apareceu onde? Ele apareceu lá no final da frase, tá? E ele sempre aparece, ó, separado por vírgulas. Letra C. O Brasil precisa de comprometimento, senhores políticos. Quando eu digo essa frase, senhores políticos, essa palavra, senhores políticos, é o vocativo. Por quê? É a palavra com a qual eu estou chamando alguém, tá? Percebam que o vocativo apareceu aqui, ó, no final da frase. E ele aparece separado por vírgulas, tá certo? Quinta questão. Tem um diálogo para nós analisarmos. Um diálogo bem comum do dia a dia, que traz uma linguagem informal, aquela com a qual nós falamos com os nossos amigos, parentes, vizinhos. Então, um diz assim para um amigo, mano, vamos para o rolezinho hoje à noite? Quando eu digo mano, essa palavra é um vocativo. Por quê?
porque eu estou chamando a atenção de alguém. Se eu digo assim, mano, miga, vamos. Então, essa palavra aqui, ó, mano, é um vocativo. Aí o amigo responde, véi, na boa, dá não, o Covid tá com a gota. Quando o amigo dele responde, véi, também essa palavra véi é um vocativo, porque é a palavra com a qual eu estou me dirigindo ao meu amigo. Então, a questão 5, ela pergunta, no diálogo acima, os termos mano, véi, são o quê? O que é que eles são? Eles são exemplos de vocativo, porque são expressões que chamam ou invocam alguém. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, ela termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima semana, nós continuamos com mais uma aula da disciplina de língua portuguesa.